acaba criando uma sensação de que esse é um problema resolvido. O debate de gênero na universidade, a presença das mulheres na universidade, porque todos os dados da sua frieza objetiva apontam que não há problema quanto a isso, porque as mulheres, estatisticamente, já são maioria na universidade. Então, eu tento fazer esse debate para mostrar que isso mascara as condições do ingresso, da trajetória de permanência e da conclusão dos cursos da universidade por mulheres. A tendência a se apegar a esse dado de que elas são maioria, e não são maioria apenas no ingresso, elas são maioria também nas taxas de conclusão, com todos os dados, né? As candidaturas, os ingressos e nas taxas de conclusão as mulheres são maioria. São a maior número de candidatas, a maior número de ingressantes e a maior número de concluintes. Então isso cria uma situação que a gente pensa, bom, não tem problema. Isso prova de que a universidade não cria dificuldades para a presença das mulheres dela, seja para entrar, seja para se candidatar, seja para permanecer e concluir. E isso, para mim, é um problema muito sério, porque acaba mascarando aquilo que a gente vai chamar de condições anacrônicas da trajetória de mulheres na universidade. Eu vou tratar desse conceito mais adiante, mas antes de falar dele, eu queria destacar um termo, um conceito que é muito usado no campo das ciências sociais, que é o conceito de modificação social de gênero. Há uma tendência a acreditar que o aumento da presença de mulheres na universidade gerou uma modificação social de gênero. E eu questiono essa ideia, porque ela acaba partindo do pressuposto de que a opressão de gênero na universidade ela acabou, ou que esse dado da ampliação da presença de mulheres na universidade pode contribuir para a modificação social de gênero geral na sociedade. Não dá para considerar que a ampliação da presença feminina na universidade cria uma série de avanços na representação do lugar de universitário e, consequentemente, do lugar da mulher na sociedade. Mas daí a tratar isso como modificação social de gênero, eu acho preocupante essa categoria e eu questiono ela no decorrer da minha pesquisa. Bom, por que eu questiono? Eu vou trazer dois conceitos que são muito trabalhados nos estudos de gênero na universidade, que é o conceito de guetização e o conceito de condições anacrônicas. O conceito de guetização, ele é trabalhado por diversos autores. Ele é muito forte no campo de gênero e ciência, onde um conjunto de pesquisadores que são muito ligados ao campo das ciências exatas, com um protagonismo muito grande do pessoal das mulheres no campo da biologia, que é um curso claramente hegemonizado pela presença feminina, elas fazem esse debate sobre a guetização de modo muito intenso. Ao discutir androcentrismo na ciência, ao discutir sexismo na universidade, elas começam a perceber que há uma tendência das mulheres ao entrar na universidade e se direcionar para determinados campos de saber. E isso começa a criar uma noção de lugar da mulher na universidade. Determinadas áreas de conhecimento elas são tratadas como áreas de clara atração feminina, enquanto que outras, por sua vez, são áreas que normalmente são excludentes simbolicamente e às vezes objetivamente a presença de mulheres dentro delas. Então, é fácil localizar isso. Eu vou perguntar para vocês, que curso é simbolizado como um curso feminino? Certamente vocês vão estar biologia, pedagogia, secretariado, e alguns deles, inclusive, há uma tendência clara a o que a gente vai chamar de um ginecocentrismo no conhecimento. Esse é um outro debate um pouco mais complexo, mas é importante também pensar sobre ele, porque à medida que há etização, há um processo de combate ao androcentrismo, mas há o risco de, ao combate ao androcentrismo, você se produza uma visão inversa, que é um ginecocentrismo. Eu não vou entrar nesse debate agora, acho que ele não é tão central no que eu quero debater, mas o tema da guetização é muito importante, porque ele vai acabar mostrando que essa guetização acaba direcionando as mulheres para segmentos da universidade, para áreas de conhecimento que não são socialmente tão reconhecidas no seu valor econômico, no seu simbolismo social, quanto outras áreas. Tirando a presença cada vez maior de mulheres na medicina, a grande maioria dos outros cursos que as mulheres ocupam na universidade, hegemonicamente, são cursos de baixa demanda social e de baixa remuneração profissional. Então, isso é um dado importante para a gente pensar que a guetização ela traz problemas, porque ela acaba fortalecendo, inclusive, uma desvalorização desses segmentos. E isso é bem legal, porque na minha trajetória eu tive a oportunidade de dar aula em diversos cursos com esse perfil, claramente de guetização feminina,
E é impressionante como essa secretização também produz uma espécie de autonegação do valor desses custos. Então tem um elemento muito complexo em torno disso, porque de alguma maneira elas acabam sendo levadas, induzidas a acreditar que em cada universidade levam elas a esse segmento. Por quê? Tem alguns conceitos que são usados para tentar explicar o porquê. Um deles é a divisão tanto grosseira de que existem dois tipos de ciência, as chamadas ciências duras e as ciências moles, né? As ciências hard e as ciências soft. E as ciências consideradas duras, né? Elas são mais valorizadas, né? E elas são consideradas mais difíceis de se desenvolver. Então há também essa ideia de que a busca das mulheres pelas ciências softs estariam relacionadas à sua incapacidade de lidar com as ciências duras, com as matemáticas, com as áreas que são consideradas mais difíceis de desenvolver. Então isso acaba reproduzindo a naturalização de uma suposta inferioridade feminina para esses campos da área de exatas, o que é perigosíssimo, porque ignora as condições anatômicas que a própria universidade produz para que as mulheres não busquem esses segmentos. E existem diversos estudos que provam que, na medida que elas passam a buscar esse segmento, por exemplo, as engenharias, que seria talvez o segmento mais fechado, mais hostil, mais anatômico com a presença feminina, elas conseguem desenvolvimento e rendimento tão bom, às vezes superior ao rendimento masculino nessas áreas. Mas há sim um bloqueio objetivo do desejo dessas mulheres a essas áreas e a indução delas para as áreas chamadas soft. Há também um outro debate muito forte nessa área, que é a noção de que as mulheres optam pelo campo dos cuidados, das áreas de conhecimento relacionadas ao cuidado, porque essa seria claramente tratada como uma área tipicamente feminina. A tarefa do cuidado é das mulheres, então, portanto, elas acabam sendo induzidas para esse campo de conhecimento que estariam relacionadas ao cuidado. Então, as áreas de saúde, as áreas de educação, que estariam dentro desse campo da ciência soft, ao mesmo tempo do conceito de campo do cuidado, e, portanto, atraindo mais as mulheres. Então, a meditação é um fenômeno objetivo na universidade, ele é muito pesquisado, existem muitos autores que debatem isso, não é nenhuma novidade, mas ele não é discutido internamente na universidade como um problema. Ele é tratado como um fenômeno sem muita importância. Só que ele é um problema, porque ele acaba, por sua vez, reproduzindo representações perigosas na sociedade, inclusive os trabalhos aqui anteriormente apresentados destacam isso, como que na sociedade há um conjunto de representações sociais do papel da mulher, e que nos campos da ciência isso também se reproduz. Quando você pede para uma criança desenhar um profissional da engenharia, ele vai desenhar um homem. Se pedir para desenhar um profissional do secretariado, ele vai desenhar uma mulher. Então há essas representações estereotipadas que elas são perigosas na sociedade, porque elas acabam induzindo a noção de lugar da mulher na sociedade por meio da noção de lugar da mulher na universidade. Então o conceito de etização ele é muito importante para se pensar a entrada e a permanência de mulheres na universidade e o quanto isso é um fenômeno perigoso para a própria reprodução das relações de opressão de gênero na sociedade. A segunda categoria, essa chamada aqui do Wi-Fi está atrapalhando aqui, mas a segunda categoria, que é trazida por pesquisadoras do campo também dos estudos de gênero e ciência, é a categoria de condições anacomênicas. O que é, né? Uma situação anacomênica é uma situação onde a sobrevivência ela é mais difícil. Então, é tirado de uma expressão mais simples, né? Um lugar anacomênico é um lugar hostil. Uma floresta onde você tem dificuldade de sobreviver, uma área muito gelada, são lugares anacomênicos. E essas autoras, né, Iagolas, Valejo, Leonarduz, elas utilizam essa categoria para dizer que a universidade é um espaço anacomênico. Né? Inclusive, no texto ela diz, espaços anacomênicos são os espaços onde a vida é excessivamente difícil. Lugares habitados de maneira transitória, fantástica, por altitudes, etc., com espaço à penetração humana. Nesses casos, a metáfora simboliza lugares onde a presença das mulheres é especialmente difícil e onde sua sobrevivência não depende da natureza, mas seu empenho em transformar relações de gênero historicamente construídas. Então, há pouca preocupação em identificar que o espaço acadêmico é um espaço anacomênico para as mulheres. Ele é um espaço de trajetória muito mais facilitada para homens do que para as mulheres. Como que a gente percebe isso? Não é tão simples perceber isso.
especialmente nos dias atuais, onde, com o avanço da presença feminina na universidade, nós somos levados a crer que elas não têm dificuldade de transitar na universidade. Mas a universidade é um espaço que é construído para receber muito mais homens do que receber mulheres. As demandas que a ciência produz, as próprias estruturas acadêmicas, curriculares, elas acabam sendo muito mais favoráveis à condição masculina do que à condição feminina. E isso é trabalhado de maneira muito intensa por essas autoras que vão mostrar onde está esse fator anacrônico. Eu vim agora há pouco um caminho dando para uma estudante de biologia, e eu debatia com ela, quanto no campo da biologia conseguiu fazer esse debate de maneira muito intensa, ao mostrar como que estudos no campo das ciências naturais, eles fazem com que são processos de observação de fenômenos naturais, que são chamadas de alguns chamam de relações de bancada, né, de estar diante de um objeto de pesquisa, onde você tem que passar horas observando aquele objeto. Ele acaba criando dificuldade para as mulheres quando elas têm ciclos de vida naturais e sociais que tornam mais difícil acompanhamentos duradouros em pesquisa. Então, por exemplo, passar um dia inteiro diante de uma bancada observando um objeto, um fenômeno natural no campo da biologia é muito mais difícil para mulheres do que para homens, porque as mulheres são condicionadas a uma série de transições de vida, de ciclos, onde o homem não é da mesma maneira condicionado. Então, na biologia, eles estudam isso de maneira muito interessante. Eles mostram como que a trajetória de mulheres na ciência é mais difícil do que de homens. E aí a intercorrência de fenômenos como a maternidade, de fenômenos como o casamento, acabam criando muito mais impactos na dedicação acadêmica de mulheres do que de homens. A gente sabe isso de modo muito objetivo. E eu tenho um exemplo em casa. Pelo menos por 3 vezes a minha esposa teve que abandonar os estudos para me acompanhar nas minhas transições profissionais. Eu morava em Salvador, eu tinha acabado de passar numa universidade e eu tive que transferir para Barreiras para trabalhar na rede, eu passei no concurso e ela teve que abandonar o curso e me acompanhar. Isso gerou um ano de atraso na formação dela. Quando chegou em Barreiras, ela entrou na universidade, tive que sair de Barreiras para... Então, em todas essas trajetórias, ela passou por processos de pessoas que atrasaram significativamente a vida acadêmica dela. Então, isso é um exemplo objetivo de como a trajetória das mulheres ela sofre intercorrências que a trajetória dos homens não acontece da mesma maneira. Então, isso são alguns elementos que a gente chama de condições anatômicas. E o outro dado objetivo dessas condições anatômicas é o medo da violência. É fato que o medo da violência dentro do espaço acadêmico, ela impacta muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Então, isso também é um desses elementos das chamadas condições anatômicas. Bom, como que a gente pode utilizar essas categorias para pensar isso do ponto de vista das ações afirmativas? Se a gente considerar que há um consenso teórico sobre essas duas categorias no cotidiano das mulheres, seria também interessante pensar essas categorias para avaliar os cotidianos de mulheres estrangeiras na universidade. Essas condições anacrônicas, elas podem ser também verificadas na trajetória de mulheres estrangeiras e elas podem ser, inclusive, ampliadas na condição das trajetórias de mulheres estrangeiras. Outra aproximação interessante, é possível pensar essas condições anacrônicas numa perspectiva interseccional, é possível verificar que essas condições elas se ampliam quando se trata não só de mulheres, mas de mulheres negras, de mulheres da periferia, essas dificuldades de trajetória na universidade, do fenômeno da legislação, do fenômeno das condições anacrônicas, elas se ampliam quando se trata de mulheres negras, de mulheres pobres, né? Então o debate da interseccionalidade ele passa também a ser importante nesse debate. Deixa eu pensar aqui. Então esses são elementos teóricos que a gente precisa também levar em consideração. Aprofundar o estudo das trajetórias de mulheres na universidade, pensando especificamente trajetórias de mulheres trans e trajetórias de mulheres negras e de mulheres periféricas subalternas. Bom, como eu falei mais adiante, tem esse debate do androcentrismo e do gerontocentrismo, que seria uma decorrência da legislação, mas eu vou deixar para debater isso lá na frente. Bom, por que encaramos como não problema esses dados PRINEP, né? Eu trouxe uma citação de Richthofen, que é um pesquisador do campo da educação, onde ele discute muito esses dados, mas sempre
ponto de vista estatístico. Mas ele faz uma análise desses dados do INEP de maneira bem interessante. Ele diz assim, o maior número de mulheres na escola e no campus, por si só, é insuficiente para dizer sobre mudanças efetivas nas relações de gênero que são socialmente construídas entre os sexos. Sabidamente, essas relações extrapolam a identificação de sexo por estarem implicadas nas complexas relações de poder que marcam a nossa sociedade e que, por consequência, se expressam também nos conflitos, nas contradições da escola e do campus. Então ele deixa bem claro que não dá para se apegar ao dado estatístico de que as mulheres são maioria na universidade para ignorar, portanto, a necessidade de debater ingresso e permanência de mulheres na universidade. No que tange a ingresso, por exemplo, não há debate. É considerado como um não problema, não há o que se discutir. As mulheres já são maioria na universidade, mas elas são maioria aonde? Portanto, não sendo necessário políticas de ingresso que combatam a racialização, não serão necessárias políticas de ingresso que favoreçam mulheres negras, mulheres periféricas, e não mulheres em geral, porque quando a gente fala da presença de mulheres na universidade, não estamos falando de uma mulher universal, nós estamos falando hegemonicamente de uma mulher branca, de uma mulher de classe média, de classe alta. Então é preciso pensar em isso. E permanência, eu acho que isso é um debate que tem evoluído bastante, inclusive aqui na UES, né? Eu tenho me esforçado muito para acompanhar a qualificação desse debate no seio do movimento estudantil. Tenho uma felicidade incrível quando eu participo de atividades aqui e percebo que as mulheres da UES, as estudantes mulheres da UES, estão muito avançadas nesse debate em perceber a urgência de discutir a permanência de mulheres na universidade, de combater cada elemento anacrônico da universidade sobre as mulheres, que dificulta as trajetórias das mulheres na universidade. E eu tive também na UFBA, no congresso da UFBA, também percebi que as mulheres estudantes estão cada dia mais avançando nesse debate, coisa que não se verificava até 10 anos atrás. É fato que a fortalecimento desse debate é algo recente, e isso é um outro elemento que a gente vai debater um pouco mais adiante. Bom, por que eu estou dizendo que é mais recente? Porque quando a gente retorna no tempo, ontem teve uma mesa aqui sobre que buscava ontem à noite, que buscava historicizar o processo de construção das ações afirmativas na UES, e eu fiz esse mesmo movimento, tentando historicizar o processo de construção das ações afirmativas na UFBA, foi um pouco anterior, entre 2002 e 2004, esse debate acontece na UFBA. E ontem eu percebi isso, e lá eu percebi isso de modo muito intenso, há um forte movimento pela conquista de cotas de ações afirmativas, mas há praticamente uma ausência total da percepção da especificidade das questões de gênero e sexualidade nessas políticas. Em nome de uma demanda universalizada do acesso de negros à universidade, ignorou-se as demandas específicas do segmento LGBT, ignorou-se as demandas específicas do segmento de gênero, do segmento de mulheres, inclusive do segmento de mulheres negras. Mesmo no seio do movimento negro, onde você percebe um protagonismo na luta por ações afirmativas na universidade, identifica-se claramente uma ausência do debate de gênero e do debate de sexualidade. E, pasmem, inclusive, do debate do feminismo negro, que isso é um problema e revela uma série de outras coisas. Revela invisibilizações. E é isso que eu quero que a gente pense, né? Como que essas invisibilizações acontecem? Por que elas acontecem? Que hierarquias estão por trás dessas invisibilizações? Hierarquias acadêmicas e hierarquias nos movimentos sociais. Então, eu me fiz uma pergunta, né? Qual era o papel dos movimentos sociais feministas e LGBT há 14 anos atrás, né, especificamente na UFBA, quando o processo de criação das ações afirmativas iniciou? A primeira coisa que a gente percebeu é que há uma crença de que havia uma aparente ausência de proposições e ações claramente motivadas pelo combate aos fenômenos que interferem na permanência de mulheres na universidade. O que nos levaria a crer que a luta do debate feminista LGBT na UFBA não ocorria ou centrava sua atenção em outros aspectos da opressão de gênero e homofobia dentro e fora da universidade. Isso é extremamente difícil de perceber, porque há 14 anos atrás nós já tínhamos na universidade movimentos sociais de mulheres e de LGBT muito avançados e muito combativos. No caso da UFBA específico, o papel do NEM, e no caso do movimento LGBT, o papel do GGB em Salvador e dentro da UFBA era muito significativo. Havia, inclusive, nessa época, organizações, coletivos de LGBTs na universidade bastante combativos já. Mas, mesmo assim, essas pautas não apareceram no debate sobre as ações afirmativas. Então, a pergunta é porque não havia movimentos
ou porque esses movimentos centraram sua atenção em outras questões, talvez mais urgentes, e ignoraram o aspecto da trajetória de mulheres e de LGBTs na universidade? Essa é uma pergunta que eu estou tentando localizar, inclusive nos documentos produzidos por esses movimentos sociais. O Lenin debatia a trajetória de mulheres na universidade no que tange às ações afirmativas. Os movimentos LGBT faziam esse debate também, ou estavam centrados em outras questões mais gerais, a violência contra a mulher na sociedade, a homofobia no cotidiano social, e menos dentro da universidade. Então isso talvez explique por que essas pautas não apareceram no debate. Outro aspecto que eu destaquei é a ausência de proposições claras voltadas a demandas de ingresso e permanência de mulheres no decorrer das discussões sobre assuntos afirmativos da UFBA. Também pode ser relacionado a incipiente à organização do movimento estudantil feminista e LGBT. No caso do movimento estudantil feminista, há poucos relatos de mobilização estudantil feminista nesse período. Inclusive, o movimento estudantil começa a desenvolver a pasta de diretoria de mulheres dentro do DCE logo após esse processo. Você percebe um início, um pioneirismo da pauta de combate ao racismo, diretorias de combate ao racismo no movimento estudantil, muito antes do que diretorias de mulheres. Então, uma pergunta que eu queria indagar aqui na UESC: quando que no DCE da UESC a pasta de diretoria de mulheres, que hoje tem um papel importante, foi instituída? Né? Se percebe que essa incorporação do movimento estudantil das pautas específicas de mulheres e de LGBT é bem mais tardia do que das pautas ligadas à questão racial do movimento negro específico. E a presença de mulheres no movimento negro, que é um debate que eu tentei extrair dessa pesquisa. Vários documentos mostram que havia uma presença importante de mulheres negras nessa liderança. Inclusive, uma delas nos brindou com uma apresentação recentemente no IFBA, que foi a Vilma Mendes. Ela teve um papel e um protagonismo muito grande na construção das cotas da UFBA e ela, sem dúvida, uma das lideranças mais destacadas do movimento negro naquele momento. Mas a presença de mulheres no movimento negro naquele momento me parece que ficou invisibilizada, porque as pautas, os registros, as demandas e sequer as discussões sobre a especificidade da opressão racial sobre as mulheres negras não aparecem nos documentos, não aparecem nos relatos daqueles que viveram a implantação das ações afirmativas da UFBA. Então, há uma visibilização, mesmo quando nós tínhamos lideranças de mulheres negras muito fortes naquele momento, mesmo assim elas foram visibilizadas. E eu fico me perguntando como é possível visibilizar uma vez. É inaceitável visibilizar uma vez. E aquela Vilma Reis que a gente viu aqui é a mesma Vilma Reis que estava lá há 12 anos, protagonizando a luta pelas cotas na UFBA. Mas, ao final, as questões específicas do feminismo negro não aparecem no debate, nos documentos, na formulação e nas próprias medidas que foram adotadas. E aí algumas pessoas podem dizer: bom, não houve preocupação com interseccionalidade, não houve ampliação da questão das ações afirmativas para outras questões que não o negro universal. Mas houve. Nas cotas da UFBA, por exemplo, houve ampliação das cotas não só para negros, mas para indígenas. Houve um debate interseccional sobre a condição de negro e a condição de pobre, portanto, por meio da noção do quesito renda e do quesito regresso de escola pública. Mas, em nenhum momento, houve debate sobre interseccionalidade de raça e gênero. Então, é uma questão que a gente precisa identificar. Apesar disto, é quase um consenso que há uma especificidade da desigualdade de acesso de mulheres negras. Né? Todos os dados mostram que a presença na universidade de negros tem ainda elementos específicos da ingresso de mulheres negras. E como eu falei, nos espaços institucionais onde se criou as ações afirmativas, né, foram criados GTs, foi debatido no Conselho, no Consumo, esse debate não apareceu, ele foi invisibilizado efetivamente. Bom, eu acredito que mesmo ele tendo sido invisibilizado nesse momento, ele vem ganhando visibilidade hoje, cada vez mais em segmentos que passam a demandar especificamente políticas voltadas para mulheres e para os segmentos LGBT na universidade, e pensam que as ações afirmativas precisam chegar numa nova etapa de radicalização das utilipistas e que olhem para esses segmentos como não olhou lá atrás. Isso é muito evidente. E muito provavelmente nós vamos começar a conviver com mais políticas específicas voltadas a mulheres na universidade e a LGBTs na universidade.
Eu acho que é possível também produzir políticas focalizadas de permanência para mulheres LGBT. Também há um debate cada vez mais avançado sobre isso, especialmente no momento estudantil, aliás, mais no momento estudantil até do que na pesquisa acadêmica. E eu acho que isso vai trazer avanços muito interessantes para a universidade. Eu costumo dizer que a universidade precisa disso, porque a diversidade ela é um instrumento fundamental do desenvolvimento acadêmico. Ela produz uma produção de conhecimento, ela gera uma produção de conhecimento muito mais avançada por conta da presença dessa diversidade. A antiga universidade monocromática, a antiga universidade marcada por um eurocentrismo de ponta a ponta, ela acabou causando impacto na produção de conhecimento. E a entrada na universidade desse conjunto de novos elementos que geram essa diversidade, elas são muito benéficas na universidade, ela amplia a nossa capacidade de produção de conhecimento. Então, eu encerro perguntando, pensando nesses espaços. É possível falar de visibilização e hierarquização das demandas de gênero e sexualidade na universidade? Podemos falar de um processo de consolidação recente da luta feminista e LGBT? Teremos relações sexistas no âmbito dos movimentos sociais, em específico no movimento negro? Existe uma urgência de políticas específicas voltadas a gênero e sexualidade no âmbito das ações afirmativas? Então, essas são aí algumas questões. E, concluindo, é bom se lembrar, nós somos contemporâneos de um movimento incrível e eu vivi isso intensamente, porque eu estava na universidade como estudante desde 96, e de 96 a 2000 a UFBA que eu conheci não é a UFBA que eu conheci hoje. Transitar na UFBA da minha época é totalmente diferente do que é transitar na UFBA hoje, e eu acredito que não é isso, que é a mesma coisa, como que você tem uma mudança radical. Nós somos contemporâneos disso, e é uma felicidade ver isso. Transitar na universidade, ver que ela se transformou, que ela está se diversificando. Então isso é uma coisa muito legal, nós somos contemporâneos, precisamos nos agarrar a isso, nós estamos vivendo um momento ímpar da universidade. E isso é fantástico, eu acho muito fantástico. Em curso temos a construção de uma nova geração, uma geração com potencial de assumir um papel simbólico da sociedade em geral. Esses novos elementos que agora estão na universidade, que produzem essa nova cara da universidade, têm um papel simbólico para a sociedade em geral. Essa diversidade que é produzida na universidade, esse empoderamento de mulheres, esse empoderamento de negros, esse empoderamento de LGBTs, vai chegar na universidade, vai chegar na sociedade. Da universidade ela vai chegar para a sociedade, de alguma forma. E isso tem um potencial simbólico incrível, a gente precisa apostar nesse potencial. A Universidade de São Eurocentrismo tem imposto às mulheres uma adaptação em nome do sucesso acadêmico que beira o transformismo masculinizante. A gente precisa reconhecer isso e combater isso. Permitir que as mulheres continuem sendo mulheres na universidade, que elas não sejam obrigadas a assumir condições masculinas para ter sucesso na universidade, como, por exemplo, abdicar de suas próprias opções de vida, de trajetória quanto à maternidade ou ao casamento. Nós temos uma tendência muito forte a demonizar na universidade o casamento, como se fosse algo que necessariamente fosse opressivo, e não é necessariamente opressivo. É possível que as pessoas se casem por amor, queiram casar, e é preciso, da mesma maneira, quanto a ser mãe, é possível que as mulheres tenham liberdade de ser mãe quando elas quiserem ser mãe, e a universidade está preparada também para apoiar essas condições. Essa lógica de que para ser uma boa universidade você tem que negar o aborto, negar o casamento, negar a maternidade, é opressiva, porque você ignora que, da mesma maneira como se é feliz sem se casar e sem ter filhos, também se é feliz casando e tendo filhos. É possível ser feliz também nessas pessoas. E a universidade está preparada para lidar com essas pessoas. E existe uma disputa muito hegemônica dentro da universidade. Ela está em disputa. E todos nós somos agentes dessa disputa contra a hegemônica. Bom, eu vou pular aqui, porque eu acho que eu já passei tudo. Não, assim, eu faço uma observação. Os dois primeiros trabalhos foi sobre a representação familiar, publicidade e propaganda. E vocês tentam mostrar de forma clara como é que a publicidade e propaganda tenta, a partir de uma lógica de marketing, uma lógica extremamente comercializada, de capturar até mesmo aquilo que identifica as mulheres negras, que é o cabelo crespo, para tentar mercantilizar isso. Então seria a mulher produto, a mulher que é vendida. No entanto, a sala online, pelo que vocês disseram, e aí é uma inversão desse trabalho, por exemplo, o trabalho de Sandro, até o Sandro, que ele está tentando capturar aí. No caso, vocês reforçam a importância e o papel do movimento negro e como essa luta do movimento negro, através do empoderamento do cabelo crespo, é apropriado. Aliás, uma das campanhas das peças publicitárias
as peças publicitárias que vocês mostraram, sobre o cabelo crespo, tem 2 mulheres brancas e apenas uma negra. Então, assim, a bem da verdade, essa online, ela tenta incorporar as mulheres negras, mas ela também não quer perder de vista o seu público consumidor branco do cabelo cacheado. Como no meu caso, por exemplo, eu não sou branca, né? Mas meu cabelo é cacheado, eu poderia ser uma consumidora em potencial dessa online. Um caixa de destaque. E a minha pergunta é, como é que ficamos então diante disso? Ontem eu citei beleza na abertura lá, né, da minha fala, que no texto Sociedade do Controle, ele fala das máquinas de guerra. Né? Todas as máquinas de guerra que nós estamos na condição, muitas vezes dominados, construindo de forma criativa para lidar com essa lógica capitalista, são capturadas no momento seguinte pela lógica capitalista e transformadas, inclusive, em armas contra nós. Né? Isso é extremamente complicado. Porque parece que a gente está, e ele cita o Heidegger no texto, tem uma frase do Heidegger que eu chamo ele, ela chega a dizer que viver é forjar sentido a cada minuto, a cada segundo. Né? E o Deleuze, em outro texto, vai citar essa coisa do Heidegger de que você tem que estar o tempo todo remando, o tempo todo forjando sentido. Né? Porque a lógica capitalista vai se apropriando disso e vai mercantilizando isso. Mas não são todos os autores que fazem uma análise apocalíptica, por exemplo, da TV, dos meios de comunicação, da indústria cultural e da publicidade e propaganda. Existem autores, e a escola do Stuart Hall, que é a escola de Birmingham na Inglaterra, dos estudos culturais, faz uma análise não apocalíptica dos meios de comunicação, inclusive da publicidade. Ele acredita que é possível uma tática, no sentido de setor, de que o movimento negro se utilize também nessa campanha publicitária. É possível? É possível politizar? Quer dizer, até a própria marcha do movimento Crespo, o Estado Online se apropriou para vender o produto na marcha. Então, vocês veem isso como empoderamento. Vocês veem isso não como algo que foi extremamente capturado e objetificado e mercantilizado e é negativo. Né? Tem aí um julgamento normativo de vocês nesse sentido. Pelo contrário, vocês estão valorizando o movimento negro. Quer dizer, foi o movimento negro que criou, diferente da avaliação, por exemplo, de Laiane. Mas a Laiane também pega, e aí, Laiane, eu vou dizer, eu senti falta, você podia ter pegado um pequeno resumo dos filmes, né? Porque você narra eles, mas a gente não vê. Eu acho que ficou um pouco confuso a ideia do público privado, você conseguiu narrar muito bem. Né? Não consegui. Então, talvez pudesse mostrar como que essas peças publicitárias, né, elas retratam a mulher no espaço público e no espaço privado, porque até no espaço público está sendo privatizado. Porque o que está em jogo é a sexualidade, a intimidade, no caso da propaganda da cerveja, por exemplo, da Itaipava. Então, ficou muito claro isso. E eu gostaria de ter visto, sim, os filmes. E você vê aí a mulher exatamente como objeto, como símbolo sexual, como objeto de desejo por parte dos homens. No caso da Baiana, você fala que há uma hierarquia explícita. Quando eu assisti essa propaganda, não ficou claro. Para mim, o que ficou claro é que a sandália valia mais do que a própria mulher. E não essa lógica de que é o diretor que está mandando nela. Eu não vi, mas olha, lógico. É a visão, É uma interpretação diferenciada, porque eu não sei se aparece no filme ele gritando com ela. No final aparece. É quando ele manda sair, ela Puxa sai. ela de lá. Ela tenta várias vezes e você não vai conseguir, você não tem criatividade. É meio que isso assim. Quer dizer que você não consegue ser criativo e produzir algo novo. Então ele acaba expulsando ela. Mas o mais engraçado é que o mundo da publicidade, gente, tem deixa eu lembrar o nome dele, José Carlos Rodrigues. José Carlos Rodrigues tem um autor da publicidade que escreveu O Mundo dos Publicitários. Era uma tese de doutorado dele da UFRJ, cara.
era comunicação, mas fez mestrado, doutorado em antropologia, e é muito legal porque ele analisa muito o campo publicitário, né? Como ele veio da comunicação e da antropologia, ele consegue fazer esse casamento. Como todas as campanhas publicitárias, elas não conseguem empoderar a mulher. A mulher está sempre sendo subalternizada. Apesar de que, no caso da campanha, não é a campanha de Salomão, ele tenta dar essa ideia de poderosa. Mas é poderosa a partir da estética, não é poderosa no sentido que transcende a mera questão estética corporal, né? E nem no mundo do trabalho, nem no caso da política, nem em outro sentido. Porque ela poderia se aproveitar disso, inclusive com a marcha do cabelo crespo, para dar não só a sensação de que a mulher está empoderada com o seu cabelo lindo, que ela vai arrasar, bombar, mas como ela também vai protagonizar uma luta política. Mas não sai disso, não transcende. E o campo da publicidade, mesmo as propagandas que tentam empoderar as mulheres, ainda assim se subalternizam. Eu vou lembrar de uma, Axe, propaganda da Axe, o que tinha um rapaz bem mirradinho, magrelinho, com cabelo de bombril, assim, como os alunos chamavam. É o rapaz de cabelo de bombril. Ele chegava numa cidade que eram todas de mulheres muito fortes e que trabalhavam em todas as profissões de homens. Vocês lembram dessa? Essa, para mim, ela é extremamente marcante. De só 15 anos. Então, um antigo aluno da publicidade foi fazer a avaliação de que não havia mais a dominação masculina. De que essa propaganda da Axe dava conta de responder isso. Que essa propaganda da Axe era uma propaganda que era, digamos, paradigmática em relação a todas as propagandas que antecediam o papel das mulheres. Ele estava tentando dizer que a Axe conseguiu inovar e mostrar as mulheres, agora sim, elas estão no lugar de homens, só que elas estavam todas de lingerie. E ele, que é um menino, e ele faz uma outra análise, que era uma análise complicada, né? Levou bastante pau na banca, mas enfim, que a ideia de que o homem agora não é o sujeito viril e másculo. Porque o homem da marca de cigarro antes do passado, que andava de cintina grossa, que não cuspia no chão, que falava grosso, que usava uma camisa apertada, ele já era um homem. Esse menino da Axe não é a representação de masculinidade das propagandas anteriores. Então, para ele, essa propaganda da Axe tinha inovado. E não é bem verdade isso. Porque a bem verdade, assim, ele é mirrado, mas quando ele usa o Axe, a ideia de masculinidade e virilidade parte de usar o desodorante. Então não teve mudança. E ele levou muito pau na boca porque eu disse isso. Eu falei, olha, vai me perdoar, você está dizendo que as mulheres avançaram nos direitos. A fala do aluno era essa. Avançaram na conquista, as campanhas publicitárias também têm alterado, e eu creio que não. É isso, para mim, que os dois trabalhos que vocês estão apontando mostram que o campo da publicidade e da propaganda ainda não conseguiu colocar as mulheres em um lugar, digamos assim, de empoderamento mesmo. Não é só a partir do cabelo. Eu não estou dizendo que seja menos importante, menos relevante, não. Mas para mim é um lugar ainda que não consegue essa transcendência, sabe? Do mero corpo, da estética. Só é importante. Né? E vocês sabem muito bem que, aliás, essa pergunta que eu ia fazer, vocês estão falando todo de cabelo crespo se vocês duas não estão de cabelo crespo. Por que vocês mancharam a carona? Se você está falando, você não, por causa de julgar, foi eu que acho. Então, a gente pode falar. Pode. Não, vocês devem falar. Eu estou puxando uma Também nesses estudos sobre essas questões, né? Não se falam tanto nas ciências sociais. A gente quis trazer esse tema por sermos mulheres negras, a gente se auto-declara mulheres negras. E o nosso ato político, ele não está somente representado na nossa estética, mas nas nossas posturas no dia a dia, nos nossos trabalhos, como que a gente se posiciona na universidade, nos grupos de estudos. A gente tem um grupo de estudo no WhatsApp e que tem uma questão que você falou interessante sobre como a sala online se apropriou. E é mais delicado ainda, ela se apropriou e as blogueiras que fazem a propaganda dela são blogueiras da pele clara e o cabelo cacheado ou crespo. Então, essa questão ainda tem uma estética que é considerada a dominante
A poderosa está abaixo do cacho do som. Tá A abaixo outra do está em cima do poderoso. cacho do som. Isso, porque na verdade uma coisa é o cacheado, outra coisa é o crespo. Esse crespo ainda está sendo colocado como inferior nesse aspecto. Então por isso que essa online, até as blogueiras que fazem a propaganda da marca não são mulheres negras de pele de tez escura, não, são mais claras. E é interessante, a gente pensou em falar, logo na apresentação, a gente se autodeclara mulheres negras e o nosso cabelo também é uma questão, a mulher também tem que ter o direito, né, de escolher o que ela quer usar, a roupa que ela quer usar, a cor do cabelo, a textura do cabelo. A gente tem consciência desse processo de apagamento da nossa estética e também da nossa identidade ao longo dos anos. A gente sofre na nossa família essa questão do preconceito. Eu fui para São Paulo e minha mãe falou: ai, que bom que você tá assim, com o cabelo liso ainda, porque acho que ela pensou que ia chegar, que eu ia chegar lá já com o cabelo black, né? Por conta disso. Aí diz: ah, mas eu acho que assim é mais bonito. Então a gente vive isso, a gente discute isso todos os dias. Mas a gente também acha que a mulher, o feminismo, ele tá não para promover algo que vá dominar, que vai gerar um tipo de... A gente está aqui para dizer, nós somos livres para escolher e também utilizar o cabelo que a gente quer. Porque o fato de usar uma chapinha ou de ter um cabelo black, ele não te dá o título de pessoa mais politizada ou não. E é nesse sentido, tem pessoas que utilizam cabelo crespo, cabelo cacheado, de forma natural, livre desses produtos químicos que são danosos à saúde do próprio cabelo, à saúde da mulher, mas essas pessoas muitas vezes não têm consciência desse racismo que sofremos, né? E também não se posicionam muitas vezes como mulheres negras, né? E aí, por isso que a gente resolveu trazer para o debate, até